Ele é o médico das estrelas. Seja bem-vindo. Querida também, que bom tê-lo aqui. Eu sei que você veio hoje com muitas novidades e a gente adora todas essas novidades, porque eu vi que rolou, inclusive te acompanhei no Instagram com as fotos, estava rolando um congresso de dermatologia, é o congresso, né, mais importante do ano, é o meeting da Academia Americana, foi em Denver, no Colorado. Ai, que delícia. Estava frio, né? -7. -7. A -14. Uau, e depois volta pra cá e a gente pega esse calorão. E isso, enfim, a gente sabe aí os problemas também que causa. Mas o que eu queria começar a bater o papo com você é o seguinte, o que você notou, o que esse congresso trouxe, o que mais foi discutido? Estão falando muito de rejuvenescimento, de como melhorar a flacidez, o que está, assim, bombando agora? Se falou muito, Carol, assim, teve muitos estudos retrospectivos, né? Tá. Então, nos estudos retrospectivos deram muita atenção ao ácido retinóico, né? Estudos de 20 anos de pacientes de caso controle, mostrando sobre a importância do ácido retinóico agir no DNA da célula. Porque o ácido retinóico, ele penetra na célula do DNA, fazendo restauração desse DNA. Então, para rejuvenescimento, ele é muito bom. Tá. O que se discute hoje em dia é que nem todo mundo pode usar nas concentrações ideais. Porque, às vezes, você usa numa concentração, eu também uso, eu faço uma dermatite de contato por ácido. Tá. Então, assim, hoje em dia você já tem ácido com uma potência onde você pode ter várias concentrações, mas assim, o ácido retinóico continua sendo um dos principais ativos no controle do DNA, porque quando você restaura esse DNA, você faz com que a célula que vai nascer, ela nasce mais jovem, ela nasce mais bonita e daí a pele fica muito mais rejuvenescida. Então, o ácido retinóico ainda é uma substância que a gente tem que utilizar. Mas em que situações a gente tem essa aplicação do ácido retinóico? Quando a gente faz a toxina botulínica, não tem nada a ver com ácido retinóico, por exemplo? Não, o ácido retinóico, a toxina botulínica é aplicada na musculatura da face para diminuir os movimentos de expressão. Já o ácido retinóico é utilizado sobre a pele para melhorar. Quais são as funções do ácido retinóico? Além de atuar no DNA, ele fecha os poros, ele causa uma renovação das células, porque ele faz com que as células superficiais tenham uma maturação mais rápida. Ah, entendi. Então, e principalmente no clareamento da pele, que é o que todo mundo sonha. Então, ele é muito utilizado nos melasmas, por exemplo, que foi um caso de discussão, né, no congresso também. E preenchimento, também usa ácido retinóico? Não, é ácido hialurônico. Ah, eu sabia que era um ácido de alguma... Então, é diferente. É diferente. Mas o hialurônico também... O ácido hialurônico, ele é responsável pela hidratação. Então, quando você põe o ácido dentro da pele, ele aumenta a hidratação daquela região, ele aumenta a concentração e, com isso, preenche o local onde você tem um suco na pele. Entendi. E, normalmente, ele dura em torno de 1 ano. Depende. Por exemplo, a gente aplica em algumas regiões o ácido hialurônico no rosto. Por exemplo, você aplica nessa ruga dessa goteira, né? Então, assim, ele dura uns 2 anos. Se você aplica nessa região, ele dura em torno de 1 ano e meio. E se é em boca, por exemplo, ele demora uns 6 a 8 meses. Porque, por exemplo, agora eu estou falando o tempo inteiro, eu estou mexendo na musculatura da boca, enquanto eu não mexo a musculatura do meu olho. Entendi. Então, quanto mais você movimenta, mais esse ácido vai sendo metabolizado. Entendi. Mas ele é completamente metabolizado. É uma segurança. É uma segurança, não fica para sempre. Não, no máximo 2 anos. O organismo reabsorve. Ele é biodegradável, como a gente chama. O que eles disseram, então? O que vocês discutiram e entenderam aí sobre o melasma? O melasma, o que foi discutido foi as técnicas combinadas. Mas assim, primeiro que o paciente tem que entender que o melasma é uma doença crônica, que não existe um tratamento para curar melasma, né? Então, a primeira coisa que o paciente tem que ter na cabeça, depois, que arsenal terapêutico você vai usar. Então, isso depende muito do exame clínico que você faz na hora. Às vezes tem um melasma que é mais profundo. No consultório, a gente tem uma máquina que chama Visia Black, é uma máquina que que os americanos chamam de tomógrafo da pele, porque você põe o rosto e é tirado um conjunto de fotos, depois aparece numa TV, e essas fotos vão analisar o grau de profundidade desse melasma. Entendi. Então, a partir desse diagnóstico, você tem como fazer um tratamento melhor. Então, o melasma continua sendo os tratamentos tópicos e hoje tem um laser, o Spectra, que é um laser que você melhora essa pigmentação da pele, mas também agora tem os despigmentantes por via oral, né? Ah, é? Sim, o que foi muito falado, manipulado, para você tomar. É o Oliolar, é a substância mais moderna hoje em dia que você toma para fazer o clareamento da pele. Entendi. Junto com polipóides leucopenos e a vitamina C também. Então, normalmente, dependendo da necessidade do paciente, do grau do melasma, a gente faz a associação. Então, para tratar melasma, o consenso é sempre o tratamento oral associado com o creme, o filtro solar, que é fundamental 3 vezes por dia,
e, dependendo do caso, associar com laser também. Laser. Agora, a gente já tem no Brasil tudo isso? Já tem no Brasil tudo isso. Inclusive a manipulação? Inclusive a manipulação. Já é permitido Já aqui? é permitido no Brasil. A Anvisa já liberou. Fantástico. Gente, isso é super importante, porque a gente fala às vezes de algumas coisas que de fato precisa passar, né, pela Anvisa e que às vezes demora, né, para chegar aqui, para a gente ter acesso a tudo isso. Então, nesse caso, para o tratamento do melasma, fica tranquilo. Outra coisa que eu ia te perguntar, ainda ligado ao melasma, as mulheres sofrem um pouco mais que os homens, né? Sofrem, porque o que acontece? Quando você tem uma mancha de um melasma no rosto, normalmente a pigmentação é muito mais escurecida do que a pele. Tá. Então, para disfarçar essa pigmentação, você tem que utilizar uma maquiagem mais pesada. Entendi. E quando você passa muita maquiagem na pele, você acaba envelhecendo mais, a pele fica mais envelhecida. Então, às vezes, você tem aquelas ruguinhas na região periorbital, que quando você faz a maquiagem forte, ela craquela, ela aparece. Então, normalmente, o que a gente fala para os pacientes é fazer o tratamento. Porque com o tratamento você tem esse clareamento e a manutenção. Quando eu falei para você, Carol, que não tem cura, mas existe o controle. Eu tenho pacientes no consultório que a gente acompanha que tem melasma, mas estão com o rosto claro. Entendi. Quando o paciente está com o rosto claro, você tem que avisar o paciente, você não está curada, você está controlada. Entendi. Então é importante cuidar exatamente. Todos os dias. Todos os dias. E às vezes anticoncepcional também pode dar uma atrapalhada, anticoncepcional, né? pelo hormônio também. Mas é um assunto meio delicado. Tá. Porque se eu falo para o paciente não tomar anticoncepcional... A gente entra em outro problema. Entra em outro problema. Porque a paciente vai ter um filho todo ano, a progesterona também mancha a pele. Então, tem que ter cuidado. Por isso que o primeiro trimestre a paciente... É verdade, a progesterona. Por isso que na gravidez, a mulher também tem um cloasma, que é o melasma da gravidez. Então, não vamos falar de tirar. Entendi. Viver com anticoncepcional clareando a pele. Entendi, é uma bola de neve. Olha, gente, isso é importante. Tem muita gente que fala assim, não posso tomar anticoncepcional porque eu tenho melasma. Nada disso, né? Tem que conversar sempre com o seu médico. Exatamente. Mas uma coisa leva a outra. Adorei a expressão, vai ter filho todo ano. Segura! E ele vai explicar agora o que é esse laser fracionado. Ablativos, desculpa. Ablativos é outra coisa. Ablativos e não ablativos, doutor. E aí? Então, assim... O que foi muito discutido no item esse ano? Sobre os procedimentos minimamente invasivos. Né? O que é isso? O americano faz conta de tudo, Carol. Então, assim, se você vai fazer um laser, por exemplo, e você fica 7 dias em casa recuperando a sua pele, não é só quanto você pagou para o médico, é quanto você pagou mais 7 dias de trabalho. Então, o que está se fazendo hoje em dia? Procedimentos onde o paciente volte rapidamente para o trabalho, de preferência no mesmo dia. Entendi. Então, esses são os lasers fracionados não ablativos. Os lasers fracionados ablativos são aqueles lasers que você faz que dão muito edema na pele, muita vermelhidão, que normalmente você demora de 3 a 7 dias para recuperar a pele, né? Então, o que foi estudado esse ano? Que quando você faz mais sessões de laser fracionado não ablativo, você tem resultados parecidos com laser fracionado ablativo, mas sem ter aquela intercorrência de ficar 7 dias em casa. Entendi. Isso aconteceu com a Lilzinha, produtora, quando fez o laser fracionado. CO2, provavelmente. Ela mandou uma foto, a gente quase caiu pra trás. Tava inchadíssima e muito vermelho, né? Os resultados são bons, são maravilhosos, mas você tem que ficar em casa. Você, por exemplo, jamais poderia fazer um laser ablativo. Exatamente, ou só nas férias. Tem que tirar férias pra isso, gente, é verdade. Mas nesse caso, então, já existem esses lasers que não são tão ablativos? Sim, né? No consultório a gente tem um que é o Etérea Ponteira 1340, que é a Ponteira Prodip. Então, esse laser tem isso. Você faz, o paciente já volta no mesmo dia para o trabalho. Entendi. Agora, os resultados são bem parecidos? São parecidos, só que tem que fazer mais sessões. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Por exemplo, um laser que você faria um ablativo 2, 3 sessões, o fracionado você faz em torno de 5, 6 sessões. Mas sem o inconveniente de estar dando satisfação para as pessoas, de ter que ficar em casa, de perder dinheiro. Sem dúvida. E muitas vezes de olhar no espelho e falar, acho que não deu resultado, porque eu tô vendo a minha pele pior do que estava. Verdade. Né? Algumas pessoas você tem que explicar. Assustam, né? Quando você vai fazer um laser ablativo, você tem que explicar não só para o paciente, mas para a família também. Para ninguém. Porque senão você fica em casa achando que está queimado. Entendi. Enfim. Minha mãe fez uma vez também o laser de CO2, inclusive a gente fez uma matéria aqui pro programa e ela foi a nossa modelo. Nossa, coitada, ela sofreu depois. Mas, de fato, os resultados são incríveis. Os resultados são incríveis. São resultados maravilhosos. Agora, eu queria que você aproveitasse e falasse um pouco dessas técnicas de radiofrequência. Porque a gente escuta falar da radiofrequência, que melhora a flacidez da pele, que ajuda a aumentar o colágeno. É verdade? É verdade. Inclusive, foi discutido a associação de técnicas, né? A associação dos lasers com a radiofrequência. Tá. Porque a radiofrequência, ela vai atuar no colágeno mais profundo da pele.
Então, atuando nesse colágeno profundo, ela vai fazer uma retração da pele. Já os lasers não ablativos, os lasers ablativos, eles fazem coagulação de proteína. Então, com isso, faz uma contração da pele. Então, o que a gente precisa? A gente precisa fazer associação de métodos. Hoje em dia, quando o paciente chega no consultório, você tem que sentar com o paciente e discutir com o paciente o que seria melhor individualmente para ele. Então, você ia contar dessa associação de tratamentos, que isso foi muito discutido no congresso. Isso foi muito discutido. Então, assim, você faz um protocolo para o paciente. O que você sempre tem que falar para o paciente é o seguinte: o que ele tem que fazer e o que ele pode fazer em termos financeiros. Tá. Então, assim, quando o paciente tem os tratamentos para ele fazer, ele fala: doutor, mas eu não posso fazer todos. A pergunta clássica: o que mais te incomoda? Então a gente começa por aquele que incomoda o paciente. Tá. Às vezes o paciente fala: o que mais me incomoda são essas linhas frontais. Então a gente começa fazendo um botox, por exemplo, e passando um protetor. Hoje em dia, Carol, os dermocosméticos já têm a tecnologia da nanotecnologia. Então, você garante uma distribuição desse creme mais com a permeação por dentro da pele. Entendi. E que ele chegue na pele, que ele tenha uma boa cosmética, principalmente, mas que ele tenha uma ação na pele. Entendi. Então, hoje em dia, os cosméticos evoluíram muito, né? Sem dúvida. Então, assim, normalmente, o que a gente faz de associação? O cosmético que você passa na pele, o cosmético que você toma, que são os cosméticos por via oral, que são os nutracêuticos, né? Tá. Então, um que a gente utiliza muito é o extrato de caviar. Qual é a ação do extrato de caviar? É proteína pura. Proteína pura para formar colágeno. Entendi. A mulher, quando vai chegando a partir dos 40, ela vai se aproximando da menopausa, do climatério. Então, ela precisa de mais proteínas para formar esse colágeno da pele. Entendi. A vitamina C é importante para manter uma pele clara e também é um cofator na produção de colágeno também. Tá. Então, a gente vê cada paciente, lógico que examinando essa paciente, vendo como estão os exames dessa paciente. Também é importante, né? ver como é que está o fígado dessa paciente, se ela pode tomar esses suplementos, é importante. Fígado, rim, é importante fazer. Nós somos médicos, né? Então, olha que legal. temos que pedir esses exames e ver proteínas totais é muito importante, né? Porque eu falo de estimular colágeno, mas se a taxa de proteína dela estiver baixa, eu tenho que dar proteína por via oral para estimular, não posso estimular o que não existe. Entendi. Além de uma alimentação adequada. Além de uma alimentação adequada. É o conjunto de tudo, Carol. Então, assim, o que foi muito discutido nesse congresso é que não existe monoterapia. Isso você tem que passar para o seu paciente. Não existe um procedimento único que você tem que fazer para melhorar a sua pele. E sim a associação de procedimentos. Inclusive, quando a gente fala de gordura localizada também. Né? Os lasers são super importantes, mas tem que colocar com outras coisas, né? Porque não vai desaparecer do dia para a noite a gordura. Não tem milagre, né, doutor? A gente até trouxe no teu programa o iLipo, que é uma tecnologia inglesa, que foi muito discutida. Então, eu fiquei muito satisfeito por ter comprado esse aparelho o ano passado. Eu fiz bastante, esse ano também eu fiz bastante. E foi uma tecnologia que dá resultado sem dor, um tratamento muito rápido. Assim, são 8 sessões para gordura localizada, é um tratamento muito eficaz. E foi discutido muito, já que você estava falando de gordura, é um tratamento muito tranquilo de se fazer. Gente, o que eu acho mais importante, agradeço ao Dr. Hamilton, que é assim... Ele é um médico bombado mesmo, eu falo que é verdade. Você entra no Insta dele, os nomões que vão lá, é um negócio de louco. Então isso é bacana a gente poder trazer médicos aqui no programa que são super competentes e responsáveis para dizer o quê? Não existe milagre. Exatamente, e não existe um único tratamento. Você tem que procurar o médico e é ele que vai dizer qual é o mais importante para você. Aqui no programa a gente dá uma ideia do que já existe. Agora procure sempre o seu médico, pode ter certeza que os resultados serão incríveis. Deixa eu aproveitar, eu acho que a minha ficha está aqui. Eu vou passar para vocês o site do Dr. Hamilton, que é muito bacana. E quem quiser pode segui-lo no Insta também. Insta é importante. É @Hamilton Macedo, né? Hamilton Macedo, Hamilton com A e N no final, depois Macedo, tudo junto. Quem quiser, lá no meu Insta tem Dr. Hamilton, @Hamilton Macedo e o site www.hamiltonmacedo.com.br. As dicas são pro resto da vida, doutor. Adoro te receber. Te espero. Vir aqui. É um prazer. Traz um novo equipamento pra gente conhecer. Eu vou trazer um novo equipamento. Eu tô recebendo 2 tecnologias novas na clínica. Te espero na próxima, então. Obrigada, doutor. Carol.